Seja muito bem-vindo ao canal do Professor Caleso Rosa, onde você aprende cardiologia do jeito didático, desenhado e prático, para aplicar os conceitos e já ter resultado no mesmo dia. E aqui a gente também conversa sobre desenvolvimento profissional, especialmente da classe de médicos veterinários, como você faz para se tornar referência, como você faz para ser valorizado profissionalmente, que é uma queixa de muitos médicos veterinários, mas a gente precisa entender também o nosso papel, a nossa autorresponsabilidade. Hoje o assunto é muito legal, eu vou falar sobre dispneia causada pela efusão pleural, mais especificamente numa situação da efusão pleural em que o paciente não melhora depois da toracocentese. Por que será que isso acontece? O que a gente tem que fazer? Qual é o passo a mais que a gente tem que dar? Mas antes de entrar nesse assunto, eu vou convidar você a clicar, se inscrever no canal e já ativar o sininho de notificação, porque assim a plataforma te avisa cada vez que eu postar conteúdo. E aqui tem conteúdo de valor pelo menos 2 vezes por semana, e a ideia é aumentar cada vez mais para você poder utilizar esses conceitos e a gente crescer enquanto classe de médicos veterinários. E também vou convidar você a curtir esse vídeo, porque assim a plataforma entrega para mais gente. E de novo, a gente cresce como grupo porque outros colegas também vão receber e vai ajudá-los na rotina. Além de tudo, eles vão ficar gratos, porque eu te garanto que aqui é tudo muito didático, vale muito a pena. E a dispneia causada pela efusão pleural. Em primeiro lugar, qual que é a diferença de dispneia para taquipneia? Dispneia é o aumento do esforço respiratório, enquanto taquipneia é o aumento da frequência respiratória. Então, na dispneia, que é o nosso assunto de hoje, a gente vê um aumento do esforço respiratório que pode acontecer na inspiração, a gente tem a dispneia, então, inspiratória. Pode acontecer na expiração, dispneia expiratória. Pode acontecer tanto na inspiração quanto na expiração, que é a dispneia mista. Pode ser um padrão respiratório paradoxal, em que o movimento do tórax e do abdômen são opostos. Quando o abdômen se expande, o tórax se retrai. Quando o tórax se expande, o abdômen se retrai. Eles ficam desta forma. E o padrão respiratório restritivo, que é uma respiração mais curtinha, tanto na inspiração quanto na expiração. Como a gente está falando especificamente sobre dispneia causada por efusão pleural, os dois padrões mais comuns são o padrão paradoxal e o padrão restritivo. E aí, sem mais delongas, eu quero compartilhar com você aqui, olha só, um padrão paradoxal. Olha esse gatinho aqui, tadinho, ó. Se você observar, tá vendo que o movimento do tórax e do abdômen ficam desregulados, ficam de forma paradoxal. Isso chama muita atenção porque muitos, especialmente os gatos com dispneia neste padrão, é por conta de efusão pleural. Também tem o padrão restritivo, que é aquele onde o movimento fica mais curtinho, não necessariamente com aumento de frequência, mas o movimento respiratório fica mais curto. Por que os gatos têm muita efusão pleural e como que ela acontece por causas cardíacas, insuficiência cardíaca direita, esquerda, bilateral? E aí a gente vai para o outro modelo de desenho aqui. Eu deixei pronto aqui o sistema cardiorrespiratório para relembrar o seguinte: o que é a efusão pleural? Você sabe que a pleura é uma lâmina que tem duas membranas. A membrana que é aderida à caixa torácica, que é a pleura parietal, e a lâmina que é aderida aos pulmões, que é a pleura visceral. Entre elas fica um espaço virtual com uma quantidade pequena de líquido para não haver atrito no processo de inspiração e expiração. O que é a efusão pleural? Quando aumenta a concentração de líquido entre essas duas lâminas da pleura. Isso vai impedir que os pulmões se expandam no processo respiratório. Então, naturalmente, a quantidade de oxigênio que vai entrar nos alvéolos e sacos alveolares é muito menor, vai distribuir menos oxigênio, então vai disparar o gatilho de o paciente começar a usar a musculatura acessória para ajudar no processo respiratório. É isso que vai demonstrar o aumento do esforço respiratório, que é a dispneia. E a gente precisa lembrar de algumas questões importantes do ponto de vista anatômico, que são as seguintes. As veias da pleura visceral, aquela que é aderida aos pulmões, desaguam aqui nas veias pulmonares. E as veias da pleura parietal, que é aderida à parede, à caixa torácica, desaguam nos grandes vasos, nas veias cavas cranial e caudal.
Então, se o paciente tiver uma insuficiência cardíaca esquerda, que o sangue fica acumulado aqui no ventrículo esquerdo, porque o ventrículo esquerdo perde a capacidade de ejetar o sangue adiante, portanto, a gente vai ter uma redução do débito cardíaco, um aumento de sangue dentro do ventrículo esquerdo, que vai levar um aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Como a gente está falando de pressão diastólica, é o momento que a mitral está aberta, um aumento de pressão no ventrículo vai se projetar para um aumento de pressão aqui no átrio esquerdo, que vai aumentar a pressão retrogradamente nas veias pulmonares, que pode levar então ao edema pulmonar, mas também vai aumentar a pressão aqui nas veias da pleura visceral, podendo levar ao extravasamento, levando à efusão pleural então. Do lado direito a mesma coisa, se o ventrículo direito está insuficiente, vai ejetar menos sangue para a artéria troncopulmonar, o sangue vai ficar mais acumulado aqui dentro dele, ou seja, diminui o débito cardíaco do ventrículo direito, sangue acumulado aqui vai aumentar a pressão diastólica final do ventrículo direito, um aumento da pressão diastólica se reflete no aumento da pressão no átrio direito, nas cavas cranial e caudal, que vai levar a ascite, edema de membros e tudo mais, mas também vai aumentar a pressão nas veias da pleura parietal, também podendo extravasar e levar à efusão pleural. Então, quando a efusão pleural ocorre por insuficiência cardíaca, ela pode acontecer por insuficiência cardíaca esquerda, por insuficiência cardíaca direita ou ICC bilateral. Isso é muito importante. E aí vai levar a um tipo de líquido dentro aqui do espaço pleural e tudo mais, que normalmente é transsudato, mas também pode ser quilotórax, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Hoje o assunto é mais focado para entender por que algumas vezes a toracocentese, que é o procedimento indicado para lidar com a efusão pleural, que é o que? Justamente você fazer asepsia e tudo mais e colocar uma agulha lá dentro da cavidade torácica e aspirar esse líquido para os pulmões poderem voltar a se expandir e se contrair. Pois bem, algumas vezes isso não dá certo. Por quê? E por que eu trouxe esse assunto aqui hoje? Porque isso é muito pouco discutido. E é importante você ter isso dentro do seu radar. Eu deixei pronto aqui um vídeo de um ultrassom de tórax, mostrando aqui, portanto, o coração. Só que nessa região adjacente ao coração, e isso é espaço pleural, a gente vê uma parte chamada anecoica, que não forma eco. É uma parte preta no ultrassom que reflete a presença de líquido. Pode ser sangue, pode ser outro tipo de líquido e tudo mais. Aí tem que aspirar, poder mandar para o laboratório para saber que tipo de líquido é aquele. Então isso aqui essencialmente é a efusão pleural. Só que a gente observa nesta efusão pleural esses segmentos de fibrina aqui, ó, no vídeo. E isso aqui mostra exatamente a separação, que a gente chama de septação, ou seja, a quantidade de líquido que fica em camadas dentro do espaço pleural. Então, muitas vezes, quando o colega faz a toracocentese, que coloca a agulha ali dentro do tórax, ele aspira e depois para de sair líquido. Ele acha, já resolveu, já melhorou. Só que ele retirou só de um segmento, porque como existe a formação de pontes de fibrina, ela vai segmentando, então, a efusão, e aí não sai tudo. Por isso é fundamental que a gente faça a retirada de líquido, sempre que possível, guiado pelo ultrassom de tórax com um profissional experiente, porque ele vai perceber que se houver a segmentação, a punção tem que ser feita em mais de uma região do tórax, da parede torácica. Não adianta só puncionar, tirar, se não vier mais, parou e está pronto, porque o paciente vai continuar com essa quantidade de líquido. E normalmente isso ocorre em qual ou quais circunstâncias? Quando é um processo crônico, de uma inflamação crônica que vai levando à liberação de mediadores inflamatórios que vão formando essa rede de fibrinas e que quando existe então o extravasamento do líquido para dentro da cavidade pleural, ele vai sendo segmentado dessa forma. Então, isso é para você manter no seu radar, porque se você eventualmente não tiver um recurso de imagem para te ajudar, te guiar nesse procedimento e o paciente continuar
fazendo dispneia, provavelmente isso está segmentado. Fica de olho nisso, de mais uma vez, se você gostou, já curte o vídeo, já encaminha para outros colegas, e eu ainda vou fazer um último convite antes de encerrar esse vídeo, que é clicar no link abaixo, porque a gente vai fazer no dia 28 de abril, às 20 horas, uma live falando tudo sobre dispneia em cães e gatos, para te ajudar a ter segurança nesse passo a passo. E é uma live chamada de pré-pós-graduação. Por quê? Porque no final da aula eu vou fazer o lançamento da minha segunda turma de pós-graduação em Cardiologia Veterinária de Cães e Gatos 100% online, que tem ajudado milhares de veterinários. A avaliação está espetacular e vai ter condições especiais para quem estiver lá presente comigo. Então clica, se inscreve, entra no grupo de WhatsApp e apareça, não fique de fora, porque você não vai se arrepender, vai mudar o patamar dos seus atendimentos. E que até o próximo vídeo, a mão da graça de Deus repouse sobre cada um de nós, trazendo paz, saúde, harmonia e prosperidade. A gente se vê.